Então tá bom, abra a sua Bíblia no Salmo 139. Nós vamos trabalhar um pouquinho esse salmo hoje. É um salmo muito bonito. Salmo 139. Quem tem Bíblia, acompanha na Bíblia, amém? Quem tem celular e não está com a Bíblia no celular, desliga o celular, amém, amados? Esse momento é um momento nosso com Deus. Nós tiramos o momento, domingo à noite, que é o dia do Senhor, e nós reunimos aqui para conectar com Deus. Então tira o celular, amém? O celular está destruindo muita gente, e a gente tem que ter limite para usá-lo, amém? E na igreja, quem tem a Bíblia e está usando o celular, pode usar o celular, mas quem não está usando o celular na Bíblia, não utiliza o celular dentro da igreja, amém, amados? Exceto quem está trabalhando, amém? Então vamos ler o Salmo 139, é um salmo muito bonito, né? E se fosse colocar um título nessa palavra, eu coloquei assim: o homem não tem como fugir do olhar de Deus. Repete comigo: o homem não tem como fugir do olhar de Deus. Amém? Então vamos ler aí a partir do versículo 1, todos encontraram na Bíblia, acompanhem na palavra, amém, amados? É importante a gente acompanhar na Bíblia, marcar os versículos, para quando a gente precisar, você ir na palavra, naquele lugar que você marcou, que está de acordo com a sua demanda, a sua necessidade, amém? Olha o que diz o salmista Davi, diz aqui nesse salmo: Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra da minha língua. Eis que, ó Senhor, Tu conheces, tudo conheces, Tu me cercastes de envolta, e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? E ele continua falando: se subir aos céus, Tu estás lá, Tu aí estás. Se fizer no céu, região dos mortos, a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará, e a Tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para Ti é a mesma coisa, pois possuístes o meu interior. Repete comigo: pois possuístes o meu interior, entreteteste-me no ventre da minha mãe. Eu Te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não se foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no Teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os Teus pensamentos, quão grande é a soma deles, e se o contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, Tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra Ti, e os Teus inimigos tomam o Teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que Te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra Ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém, amados? Vamos orar.
Levanta a sua mão direita e faz uma oração aí no banco, né? Eu vou orar aqui. Senhor, nós oramos, Pai, por a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra, ela tem, ó Deus, permeado de geração em geração. Senhor, a Tua palavra, ela é a verdade para nós, ó Deus, que estamos aqui hoje à noite. Senhor, a Tua palavra, Senhor, é o norte para as nossas vidas. E nós oramos, Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, que a graça do Senhor, que a presença do Senhor esteja falando, Pai, conosco nessa noite. Senhor, sonda as nossas vidas, sonda o nosso coração. O Senhor é o Deus, Pai, que nos conhece, o nosso interior e as nossas ações exteriores. O Senhor conhece, Pai, as nossas vidas. E nessa noite, ó Deus, venha sobre cada irmão. Senhor, em nome de Jesus, visita cada um de nós agora, Deus. Nós estamos aqui, Pai, para ouvir a sua voz, para ser ensinado pelo Senhor, para ser ministrado pelo Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a voz da tua palavra. Fala com o teu povo nessa noite. Espírito Santo de Deus, cativa agora todo o pensamento, e nós ordenamos agora todo espírito que dispersa o teu povo saia deste lugar, e que todo sentimento, todo pensamento seja cativo agora, Senhor, a autoridade da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus é que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus. Esse salmo é tremendo, né? Porque ele fala da intimidade do Senhor com a sua igreja, com o seu povo, né? Eu quero falar algumas coisas para os irmãos. Eu anotei aqui mais ou menos a sequência, para a gente não sair muito, eu quero caminhar em cima dela. Então, a introdução, esse salmo, ele descreve vários aspectos dos atributos de Deus, principalmente sua onisciência, a onipresença e a onisciência, aqui relacionados ao seu cuidado pelo seu povo. O Deus do céu e da terra criou-nos e nos conhece perfeitamente. Ele sempre está conosco e seus pensamentos estão sempre voltados para nós em todas as situações. Amém? Quem crê que o Senhor preocupa com você? Quem crê que Deus, Ele observa você, Ele te ama, Ele cuida de você, Ele está interessado em você. Os pensamentos de Deus estão voltados para a igreja. A palavra diz, Jesus falou em certo lugar, a palavra diz o seguinte, que a igreja, ela é a menina dos olhos do Senhor, é algo precioso para Deus. E quando eu falo igreja, eu estou falando da sua vida, da minha vida, da sua casa, da minha família, da sua família. Você, nós somos preciosos aos olhos do Senhor, amém, amados? E olha, Deus está preocupado com você. O Senhor quer te abençoar, o Senhor quer te dirigir, o Senhor quer te orientar, o Senhor quer te conduzir todos os dias da sua vida, porque Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um projeto para você, e você não nasceu do acaso. Deus desde o ventre, Ele te conhece, e Ele tem um plano na sua vida, meu irmão. Amém? Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, os pensamentos de Deus estão sempre voltados para nós em todas as situações. Se você está passando um problema, se você está enfrentando uma dificuldade, se você tem uma demanda que você tem batalhado, que você tem orado, que você tem buscado, Deus, os pensamentos de Deus estão com você nessa situação. Os pensamentos de Deus estão com você nessa situação, e Ele quer mudar esse quadro. Amém, amados? É interessante, quando nós lemos a Bíblia, Deus, Ele é um Deus altruísta. Deus não é o Deus que leva as pessoas para a derrota. Deus não é um acusador. A Bíblia diz que o diabo que é o acusador dos filhos de Deus. Deus não é acusador. Deus quer te levantar. Deus quer te abençoar. Deus quer te promover. Essa é a visão bíblica de Deus. Amém, amados? E às vezes nós começamos a desviar a visão correta de Deus, achando que Deus é um Deus que pune, é um Deus que quer nos punir, é um Deus que quer nos derrotar, é um Deus que está lutando contra nós. Está errado esse pensamento. O Senhor, Ele está preocupado conosco, e esse salmo fala disso. Amém, amados?
E tem duas coisas que eu quero falar um pouquinho aqui para os irmãos hoje, sobre a onipresença de Deus e a onisciência. Então, são parte dos atributos de Deus. Eu tenho um estudo dos atributos de Deus, e são mais de 9, 10 atributos de Deus. Mas eu vou falar só de dois aqui. A onipresença de Deus, o que significa onipresença de Deus? Ele está presente em todos os lugares, a um só tempo, ou ao mesmo tempo. O salmista afirma que, não importa para onde formos, Deus estará ali. Amém? Quem crê que Deus está com você onde você estiver? Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, Deus está com você. Irmãos, nós temos uma visão errada de igreja, que é uma visão católica romana, que foi implantada no nosso país, desde a descoberta do Brasil, é que igreja é templo. Igreja não é templo, igreja somos nós. A Bíblia diz que depois que Jesus veio, nós passamos a ser morada de Deus, casa de Deus, morada de Deus. O Espírito do Senhor habita em você, e você que está aqui nessa noite, você já tem o Espírito, senão você não estaria aqui, senão você não teria vindo aqui ouvir a palavra. Mas se você veio aqui hoje à noite, você já tem o Espírito Santo de Deus, você já é morada do Espírito, você já é morada de Deus. Repete comigo assim: eu sou casa de Deus, eu sou morada do Espírito Santo. Amém, amados? Então, a onisciência de Deus, ela trata disso. Aonde nós formos, Deus está ali conosco. Não tem como fugir. Você pode estar com problema, meu irmão, Deus está com você. Você pode estar com dinheiro na conta, Deus está com você. Você pode estar sem dinheiro na conta, Deus está com você ali naquela situação. Amém, amados? A outra coisa, eu anotei aqui uma passagem de Jeremias, que eu achei interessante. Jeremias diz em Jeremias 23, do 23 ao 24: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta ao Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se de que eu veja? Pergunta ao Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Jeremias, Deus está procurando fazer uma pergunta. Não foi o profeta que fez para Jeremias, foi Deus que fez para o profeta. Por acaso, eu só sou um Deus de longe, ou eu sou um Deus de perto? Amém? Quem crê que Deus é um Deus de longe e um Deus de perto, diz glória a Deus. Ele está conosco, Deus está com a igreja. Irmãos, a igreja, com todos os defeitos que nós temos, toda a limitação que a igreja tem, eu queria falar para você que está aqui hoje à noite: todo o plano de Deus, todo o projeto de Deus para este mundo, para essa sociedade, para essa geração, para esse tempo, vai acontecer através da igreja. Queira você aceita ou não, queira eu aceita ou não, o projeto de Deus para o mundo, dos sinais dos tempos, do arrebatamento da igreja, tudo vai acontecer. Todo o projeto de Deus para este mundo, o julgamento deste mundo, vai acontecer através da igreja. Então creia nisso. E Jesus fala aqui, ele diz: olha, eu sou apenas de longe, ou sou também de perto? E ele diz: eu não sou. Ele diz: olha, pergunta ao Senhor. Não sou aquele que enche os céus e a terra? Pergunta ao Senhor. Então, amados, a onisciência de Deus, Ele sabe, a onipresença, Ele é um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. A onisciência, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece não somente nossos pensamentos, mas também nossos propósitos e pensamentos. E não só nossos procedimentos, mas também nossos propósitos e pensamentos. E olha o que diz aqui. Jeremias fala algo tremendo em Jeremias 17, versículo 9 e 10. Ele diz: olha, o coração é mais enganoso que qualquer coisa, e a sua doença é incurável. Vou ler de novo. Jeremias 17, 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, o Senhor, Ele conhece o quê? Nossos projetos, nossos procedimentos, nossas ações interiores e exteriores. O Senhor nos conhece. E Ele fala algo tremendo aqui. Ele fala que o nosso coração
Ele é enganoso. Por isso, amado, que nós não podemos andar segundo emoções. Nós precisamos andar segundo o quê? A inteligência. A fé inteligente. Quando se fala por aí de fé inteligente, é isso. É você não ser uma pessoa emocional, que anda por as suas emoções, porque você sente. Você fala assim, hoje eu sinto de ir na igreja. E se você não sentir, você tem que vir para a igreja, sem sentir. Amém, amados? A igreja tem que aprender a andar com inteligência. Eu estava lendo esses dias um texto, que eu até marquei, que eu quero fazer um estudo sobre isso. É o tanto que Deus fala para a gente usar a inteligência. E o quanto que Davi pede, Senhor, me dá inteligência. E em muitos lugares a Bíblia, quando fala de coração, fala da mente das pessoas. Amém, amados? Fala da nossa mente. Um grande problema da igreja é que a igreja, nós somos muito emocional. A gente é muito emocional. E nós precisamos aprender a andar mais baseado no que Deus diz. Analisar o que Deus diz. Compreender o que Deus diz. E obedecer o que Deus diz. Deus falou, não tem questionamento. Os caras doidos da Bíblia aí para trás, né? Os nossos antepassados doidos, aqueles malucos que fizeram grandes milagres, eles acreditam piamente que o que Deus falou na Bíblia é verdade, e eles agem em cima disso, e as coisas acontecem. Amém, amados? Quem crê nisso diz glória a Deus. Então, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. E aí, amados, o versículo do 1 ao 6, começa assim, Senhor, Tu me conheces, né? O versículo 1, a primeira coisa que ele fala aí, ele fala, ó, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Davi sabia, e, amados, esse homem, quando nós vamos ver mais no final, mas ele tinha uma intimidade muito íntima com Deus. É uma intimidade assim fora do comum, que às vezes nós temos dificuldade. Ele compreendia muito Deus. Por isso que Deus fala em Atos, me parece que é 4,13, achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi foi diferenciado, porque ele compreendeu claramente o coração de Deus. Ele entendeu a Deus, porque às vezes nós temos dificuldade de compreender a Deus, e às vezes as coisas de Deus não têm explicação, precisa só de obediência. Tem coisa de Deus que não tem explicação. Irmão, você trazer dízimo aqui na igreja, tirar lá 10% e trazer aqui, não tem explicação. Mas o trem funciona. Faz um teste. E é o único lugar na Bíblia que Deus fala para a gente fazer teste. Pegar, tirar, você está apertado lá, tem que pagar a conta, tira primeiro de Deus. Tem que ser doido, né? Doido de fé. Doido que crê em Deus, mas faz isso que você vai ver, as coisas vão mudar, Ele vai agir a seu favor, a graça redentora dEle vai vir sobre você, as coisas vão mudar, vão encaixar, vai vir um acerto. Estava conversando com um casal amigo nosso, e eles começaram a falar sobre problemas que estão acontecendo na família, com os filhos, né? E eu achei interessante que a primeira coisa que ela me falou, fulano não está mais entregando dízimos, as ofertas. Eu digo, olha, se eu for orar com ele, a primeira coisa que eu vou falar com ele é que ele tem que acertar isso, senão eu não vou orar com ele, não vou perder tempo. Ele vai ter que acertar essa situação com Deus, senão como é que Deus vai abençoá-lo, é ou não é? Amém, amados? Então, continuando aqui, senão não vai dar tempo. Tem só, quantos minutos falta aí, pastor? Me avisa aí. Deus conhece todos os nossos pensamentos, motivos, desejos, temores interiores, bem como nossos hábitos e ações exteriores. Ele conhece tudo o que fazemos. Ele nos cerca com o seu cuidado e impõe sua mão graciosa sobre nossa cabeça. Amém, amados? Quem crê que Deus conhece você? Você está lá no seu banheiro, tomando banho, sozinho, né? Deus está ali. O Espírito Santo está vendo você ali. Amém? Você está sozinho no ônibus, no seu carro, dirigindo em qualquer lugar, Deus está vendo você. Amém, amados? Do versículo 7 ao 12, eu não vou ler tudo para a gente andar um pouquinho. Para onde me irei do teu Espírito? O salmista faz essa pergunta. Senhor, para onde eu irei do teu Espírito? Para onde?
Aonde eu vou viver fora da presença do Espírito? Aonde eu vou esconder do Espírito? E eu anotei algumas coisas aqui para passar para vocês. O Filho de Deus não pode jamais ficar fora do alcance dos cuidados de Deus, da sua direção, da sua força sustentadora. Ele está conosco em todas as situações, em tudo quanto o presente e o futuro nos reserva. Amém? Então, o Filho de Deus não pode sair dessa nuvem, dessa proteção do Espírito. Por isso que Davi fala isso: Senhor, como eu me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu irei? Não tem nenhum lugar, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares e ao mesmo tempo. Então Davi, ele tinha esse entendimento: Senhor, para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu vou fugir da tua presença? Né? Então, amados, Ele está conosco em todas as situações e em tudo quanto o presente e o futuro nos reserva. Amém, amados? O versículo 13, quem tem Bíblia acompanha aí. Ele diz assim, pois tu puseste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Deus rege de modo criador e ativo o desenvolvimento da vida humana. Ele zela pela vida de uma criancinha, desde o ventre, para o seu propósito, para o plano dele de vida. E aos olhos de Deus, o aborto é pecado. Então você que é muito moderno, tem cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado. Eu vou falar lá na frente um pouquinho sobre isso. O que nós defendemos. O que você está defendendo? Você está defendendo o aborto? A Bíblia diz aqui que Deus cuida da criança antes de ter forma. Ainda quando a pessoa é informe, sem forma, Deus já está cuidando dele ali. E Deus já tem um plano de vida e propósito para aquela criança. Amém, amados? Então nós temos que ter cuidado. O que você está defendendo? O versículo 16, olha o que ele diz aqui. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo de dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, o plano de Deus, o propósito de Deus para o homem, ele vem desde quando a pessoa é concebida no ventre da mãe, no útero da mãe. Já é plano de Deus, já é propósito de Deus. Numa concepção de uma criança, tem mais de 2 bilhões de espermas que poderiam vingar, e só um vinga, só um fecunda. Tem aí as exceções, né? Teve essa semana, eu vi uma mulher na televisão que ganhou 9 crianças, né? Então tem exceções, mas aqui, no normal, na normalidade, fecunda só um em milhões, né? Fecunda só uma criança, né? E não vou entrar em detalhe, porque aí já é biologia, o pessoal da biologia aí. Amém, amados? Então, Deus nos traz essa vida Deus não nos traz essa vida sem propósito. Deus está referindo ao nosso tempo de vida na terra, também ao plano de Deus para a nossa vida como um todo. Então, quando o Senhor fala, olha, tudo está escrito no livro, tudo estava ali, Deus está falando do nosso tempo de vida aqui na terra. Todos nós temos, irmãos, um tempo aqui na terra. Ninguém vai viver eternamente. Você e eu vamos morrer um dia. A única coisa que nós temos certeza é que um dia nós vamos morrer, se Jesus não vier buscar a igreja. A gente não aceita esse negócio, não é? Agora no Covid aí nós sofremos demais, porque vendo entes queridos morrer, a gente não aceita a morte. Por que o ser humano tem dificuldade com aceitar a morte? Porque no projeto do Éden, o homem foi criado para viver eternamente. Mas a morte entrou na queda. E a Bíblia diz que a morte, lá em Romanos está escrito, que a morte entrou no mundo por um homem, e a salvação também entrou no mundo através de Jesus. A morte entrou através de Adão, e a salvação através de Jesus. Então, através de Adão, todos nós morremos, mas em Cristo Jesus, todos nós ressuscitaremos um dia.
Amém? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Você vai ressuscitar. Glória a Deus. Então, continuando o versículo 17, ele fala: quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Davi é tremendo. Ele diz: olha, a igreja é confortada ao constatar que sempre está a par da sua, que Deus está sempre a par das suas necessidades e tribulações, e que Ele provê o nosso sustento, perdão, salvação e santificação. Amém? Então a igreja precisa ter esse entendimento, dessa proteção de Deus, desse cuidado de Deus. Davi diz: olha, quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Davi meditava na palavra, ele remoía a palavra. Então, amados, eu marquei um versículo para a gente ler, eu acho que dá tempo eu terminar aqui. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, aliás, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. 1 Coríntios fica lá depois do Gálatas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olha o que está escrito aqui. O apóstolo diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Olha que coisa, mais uma vez eu vou ler. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E ele continua falando: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, anda ainda às profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aí ele diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém, amados? É a palavra do Senhor, né? Continuando o versículo 21, ele fala: Senhor, não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem. Davi, ele se identificava tanto com Deus, que os inimigos de Deus tornavam seus inimigos, e passou a gostar do que Deus gosta, e odiar o que Deus odeia. Então Deus odeia a injustiça, Deus odeia o pecado, Deus odeia a rebeldia, Deus odeia a blasfêmia, a ingratidão, Deus odeia tudo que é injusto. Esse dia eu vi até no site da nossa igreja, um irmão elogiando uma pessoa que é um antro de pecado, né? E eu fiquei pensando assim: gente do céu, como é que um cristão pode fazer um trem desse? O cara é antibíblico, o cara zomba de Jesus, né? E o cara elogiando um cara desse. Eu fiquei assim, eu digo, e aqui, amados, nesse versículo, a palavra de Davi diz: Senhor, não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem. E é interessante ele dizer: olha, Davi se identificava tanto com Deus, que os inimigos de Deus tornaram seus inimigos. E é interessante, quando Davi ia para a guerra, quando ele ia para a batalha, né, os guerreiros de Davi eram treinados, e eles falavam: vamos guerrear as batalhas do Senhor. Os inimigos de Davi eram inimigos de Deus. Eles falavam, eles iam contra Israel, mas os soldados, os guerreiros falavam: vamos guerrear as guerras do Senhor. Amém, amados? A igreja precisa entender isso. Como é que você vai apoiar alguém que é contra a palavra? Como é que você vai apoiar alguém que é contra Deus, os princípios que você crê?
Como é que nós que falamos que servimos a Deus, vamos amar pessoas que odeiam o Senhor, que quer matar os cristãos, acabar com a igreja? Está errado. Está errado. São princípios errados. E nós precisamos consertar isso, para que o Espírito de Deus possa nos usar, e nós nos tornarmos instrumento do Senhor, para abençoar essa terra, que vive debaixo de maldição. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, essa terra está debaixo da maldição de Adão, de pecado, e a igreja precisa fazer a diferença. Amém, amados? Graças a Deus. E a Bíblia diz aqui, olha que intimidade, irmãos. Ele fala, Senhor, eu não fico aborrecido com os seus inimigos. Os que falam mal do Senhor, os que levantam contra o Senhor, os que levantam contra a igreja, os que se levantam contra os pastores, são meus inimigos também, Senhor. Por isso, amados, que Davi foi chamado, achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. A gente vê aí nas eleições, a pessoa votando num candidato que, se ganhar, quer fechar as igrejas, acabar com o cristianismo. Tem que ter cuidado, irmãos. Nós somos vigiados, senão nós vamos pagar preço. Depois vamos chorar. Mas nós votamos errado. Nós votamos contra Deus. Nós votamos em pessoas que são contra os princípios do Senhor. E depois vamos querer a bênção desse povo. E vamos pagar preço, vamos chorar depois. E aí Deus vai falar, não posso fazer mais nada, vocês autorizaram. Vocês deram autorização para eles. Eles podem fechar a igreja, eles podem fazer o que eles quiserem. Vocês deram para eles autoridade, vocês entregaram na mão deles. Amém, amados? Então, continuando, essa é a intimidade de Davi. Eu achei interessante isso. Como Davi, ele era sintonizado com Deus. A que ponto ele chegou de intimidade, de andar com Deus, de os inimigos de Deus ser inimigo dele. O padrão desse cara era muito alto. O padrão dele era muito alto. Por isso que ele fala, a Bíblia diz que Davi, ele conduzia, ele saía com o exército de Israel para a batalha, para a guerra, e a Bíblia diz que Davi conduzia com prudência, com sabedoria, né? Porque o homem tinha o Espírito de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus, né? É a mesma coisa de José. Quando José revela o sonho do faraó, ele falou tudo para o faraó que ia acontecer, tudo ele liberou já profeticamente para ele, olha, vai acontecer isso, 7 anos de fartura, 7 anos de seca, faraó, eu te aconselho, constitui um homem sábio, para realmente economizar no tempo da fartura, para comer no tempo da seca. E aí faraó ficou olhando para ele, falou, vem cá, quem entre nós tem um espírito de sabedoria como esse cara? É ele que vai tomar conta. E a Bíblia diz que José saiu da masmorra para ser primeiro-ministro do Egito. Amém, amados? Agiu prudentemente. Agiu prudentemente. Eu estou orando esses dias, Senhor, me dê graça para agir prudentemente com a minha vida. Porque às vezes, amados, eu quando falo para vocês, estou falando para mim também. A gente erra, comete erros, bate cabeça. E a minha oração esses dias tem sido, Senhor, me ensina a conduzir minha vida prudentemente na Tua presença. Com sabedoria, com inteligência, com entendimento. Amém, amados? E para encerrar, pastor, já vou te passar. O versículo 23 ao 24, Davi diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Olha que a pergunta que ele faz para Deus, a oração que ele faz para Deus. Senhor, faz uma varredura aqui no meu coração, nas minhas emoções, nas minhas atitudes, e vê, Senhor, se há algum caminho mau no meu coração. E eu estava pensando, Senhor, às vezes nós vamos fazer essa pergunta para nós. Será que minhas atitudes, por que eu estou agindo dessa maneira? Por que eu tenho agido com a minha esposa dessa maneira? Por que eu tenho agido com a igreja dessa maneira, com o meu patrão, com o meu trabalho? Senhor, o que está de errado dentro de mim?
Porque a maioria, amado, dos problemas que as pessoas carregam são problemas mal resolvidos. São coisas que não resolveram. E se não resolver hoje, agora, vai estourar lá na frente. E quando estoura lá na frente, irmãos, é com força dobrada. Então a pessoa tem um problema de falta de perdão aqui, não acerta, lá na frente vai explodir uma depressão. Está certo, pastor? O senhor que é psicanalista, né? Então, essas coisas a gente tem que agir com prudência. Tem um problema, resolve hoje. É falta de perdão, resolve hoje. Ainda mais hoje, amados, que é um dia propício para a gente fazer essa oração. Senhor, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero consertar hoje, fazer uma oração de conserto hoje. Eu quero sair daqui diferente. Amém, amados? Quem quer nisso diz glória a Deus. Esta é a oração justa para todo crente, todo cristão. Não somente aborrecer o mal. O mundo é o mal. No mundo, mas também admitir que em nós possa haver algo que desagrada a Deus. Devemos estar prontos para nos arrependermos e pedir a Deus para nos perdoar. E se há algo pecaminoso em nós, devemos abandoná-los. Olha o que diz a palavra: tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façamos-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Então nós precisamos, amados, tem hora que a gente tem que fazer uma autoanálise, olhar para dentro de nós mesmos, porque a gente fica às vezes só colocando a acusação no próximo, é ou não é? Irmãos, é bom a gente ver defeitos dos outros, é fácil, né? Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas é difícil a gente falar, olha, eu sou cabeça dura, eu não oro, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou congregando direito, eu não estou sendo fiel com Deus. Às vezes esse tipo de questionamento, sonda-me, ó Deus, é difícil da gente fazer. Amém? Glória a Deus. Estou sendo duro com os irmãos? Não? Amém? Mas é a palavra, era verdade, irmãos. E a verdade, a Bíblia diz que a palavra ela é uma espada de 2 gumes. Ela corta tanto para a direita como para a esquerda, na frente ou para trás. A Bíblia diz que a palavra ela é capaz de discernir os pensamentos. A palavra, só ela pode, né? A pessoa chega diante de Deus com engano, e o Espírito Santo vai, toca lá naquela ferida e revela aquele problema. Amém? A palavra de Deus traz cura. E eu creio que nós viemos aqui nessa noite para ouvir a palavra do Senhor, amém? Porque Ele é maravilhoso, e através da sua palavra, nós somos curados, nós somos libertos, nós somos redimidos. A palavra de Deus tem poder para nos restaurar, amém? Quem pode dizer glória a Deus por isso? Eu queria orar com você, vamos ficar de pé. Eu queria orar com você. Queria que você ficasse no seu lugar, onde você está. E nós falamos aqui, a palavra não é minha, irmãos. Essa palavra é a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E se algo falou com você, fala com Deus aí no seu lugar, no seu banco. Amém? Eu estava lendo em Crônicas e Reis. Em alguns lugares, a Bíblia fala de alguns reis. E a palavra fala: rei fulano de tal, não serviu o coração do Senhor por inteiro. Não serviu o Senhor com o coração inteiro. E muitos de nós ainda temos muitas misturas. Amém? Muitos de nós ainda temos muita coisa que não agrada a Deus. Faz uma oração aí agora. Vamos orar, fecha os seus olhos. Enquanto os irmãos vão dedilhando a música aí, nós vamos estar orando, amém? Hoje é noite de ceia, você pode se redimir com Deus, você pode acertar com Deus, você pode fazer uma oração. Como é que a gente tem que fazer uma oração de redimir? Você tem que falar para Deus: Senhor, eu quero me redimir nessa área na minha vida, e eu quero tomar ceia hoje, mas eu quero te pedir perdão por isso agora. Você tem que falar para Deus, você tem que verbalizar isso,
porque isso, amados, tem o poder de trovão, tem o poder de dinamite no mundo espiritual, para destronar tudo aquilo que às vezes está prendendo e amarrando. Então feche os seus olhos aí agora, comece a orar, comece a falar com Deus. Vai dedilhando bem baixinho, tá? Amém. Senhor, nós oramos, Pai, por essa noite. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por a tua palavra, porque eu sei, ó Deus, que o Senhor está falando, ó Deus, hoje à noite com muitas pessoas aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem nos sondar, Senhor, nessa noite. Senhor, vem sondar a minha vida. Deus, se há algum caminho mau, se há algo, Deus, que precisa de acerto, se há algo, Deus, que eu preciso acertar com o Senhor, toma a minha vida, toma a vida, Senhor, do meu irmão nessa noite, toma a vida da minha irmã nessa noite. Senhor amado, em nome de Jesus, toda falta de perdão, todo ódio, todo rancor, Senhor, tudo que às vezes, Pai, nós carregamos, todo lixo que às vezes nós vamos carregando diante de nós, ó Senhor, nós queremos deixar diante do altar nessa noite. Senhor, hoje é noite de ceia, meu Pai. Senhor, e o sangue de Jesus foi derramado, Senhor, para perdoar os nossos pecados. Senhor, o sangue de Jesus, Pai, nos purifica de toda acusação do diabo, toda acusação de pecado. Senhor, o teu sangue tem poder regenerador, meu Pai. E eu te louvo por cada irmão nessa noite. Eu te louvo, Senhor, por essa igreja. Eu te louvo, Deus, porque eu creio que o Senhor vai levar esse povo, Senhor, nos lugares altos, Senhor, dessa cidade. Eu creio, Deus, que o Senhor já está trabalhando. Eu creio que o Senhor já está movendo, Senhor, no nosso interior, nas nossas ações. O Senhor já está movendo, meu Pai. E eu te louvo por cada irmão nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, mais forte com fé. Senhor Jesus, sonda o meu coração, Senhor, e vê se há algum caminho mau. Senhor Jesus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, Ele está neste lugar.